Todo mundo sabe que achar aquela tampa da panela não é fácil, né? Mas para os pacientes de quilos mortais, isso parece que nunca foi um problema. Aliás, a vida amorosa de alguns chega a ser tão movimentada que não fica muito atrás de quem tem o peso sob controle. E é por isso que no vídeo de hoje vamos fuçar um pouco da vida amorosa de algumas estrelas do programa. Mas antes, na sua opinião, as relações deles estão mais para cuidadores ou de companheirismo mesmo? Comenta aqui embaixo. Então é isso, sem mais enrolação, simbora pro vídeo. Além dos marcantes dentes dourados de Lashanta White, a mulher de 39 anos também impressionava com seus 300 quilos. Ela conta que o seu passado foi uma verdadeira bagunça e muito devido à vida conturbada de seus pais. Isso porque eles sempre estavam brigando e não estavam prestando muita atenção nela e em seus irmãos. Foi quando os meus pais começaram a brigar muito. Depois disso, tinha muita discussão lá em casa. A minha mãe e o meu pai ficavam brigando. E foi assim por alguns anos. E essa dinâmica em casa fez com que ela encontrasse na comida um tipo de conforto. Aos 13 anos, Lashanta teve um relacionamento com um jovem de 16 anos e pouco tempo depois engravidou. Mas o pior foi que ele se negou a reconhecer o garoto como seu próprio filho, e isso resultou no fim do relacionamento deles. Depois disso, ela ficou grávida novamente e teve uma menina com outro cara. Porém, as coisas ficaram ainda piores porque ele se tornou muito abusivo e violento. Com 21 anos, ela então teve um outro relacionamento e também teve um filho, sendo o seu terceiro. E novamente se viu sozinha e cuidando de 3 filhos. E aposto que você acha que ela parou, né? Pelo contrário, aos 28 anos ela se envolveu com outra pessoa que no começo até tratou muito bem e teve o seu 4º filho. Mas Lashanta viu a sua história se repetindo mais uma vez, e além de abusivo, ele também começou a traí-la. Quando seu episódio foi ao ar, ela parecia ter encontrado a sua metade. Enfim, ela conheceu o JT de um jeito um tanto quanto inusitado, e acredite se quiser, mas foi em uma maca de hospital. Ele disse que achou ela muito atraente e que amava o seu sorriso, e também revelou que foi amor à primeira vista. Bem, assim como seus relacionamentos, a sua jornada também chegou ao fim. E depois de deixar o Dr. Now furioso, ela foi dispensada do programa por sua falta de vontade. Imagine você, com mais de 270 quilos, precisando urgentemente perder peso, e o seu marido ou companheiro te empurrando tudo que você adora comer. Enfim, essa era a vida de Beth Joe e o seu marido Josh. O meu peso está me matando. Não posso fazer nada por conta própria. O meu marido Josh tem que me ajudar a tomar banho, a me limpar quando for ao banheiro. Josh certamente era um dos maiores responsáveis pelos seus maus hábitos alimentares. No entanto, o que era mais preocupante para Beth é que o papel de Josh na relação estava ligado em ser o seu cuidador em tempo integral. Tá, mas e por quê, né? Bem, apesar dele saber que a comida que a Beth estava comendo não era o que ela precisava, ele mesmo admitiu que esse comportamento poderia estar ajudando a matá-la. Mas o pior de tudo foi ver ele dizer que fazia isso por medo de que ela não precisasse mais dele se ela perder o peso. Eu sei que eu tô ajudando a matá-la. Dá pra ver a vida dela acabando. E eu não quero que ela morra. Mas o meu maior medo é que se ela perder esse peso, ela não vai mais precisar de mim. E como podemos ver no episódio, Josh era muito transparente e sincero. Porém, essas atitudes iam meio que contra os objetivos de meta de perda de peso de Beth. E chega a ser até assustador ouvir ele dizer que o seu maior medo era de Beth não ser recusada para a cirurgia e acabar morrendo na mesa de operação. E também se ela perder o peso, ela não vai mais precisar dele ou algo assim. É realmente confuso, né? Ela pode não se qualificar para a cirurgia ou pode se qualificar e aí tem o risco dela morrer na mesa durante a operação. Mas o meu maior medo, sinceramente, é que ela emagreça e depois me abandone. Se você já viu a 10ª temporada de Quilos Mortais,
É claro que você deve saber quem é Lisa Eberson, uma mulher que vivia a maior parte dos seus dias em cima da cama e totalmente dependente de seu namorado. Lisa, com seus 51 anos, foi apresentada no episódio 14, onde foi visto que ela sofria de várias doenças, como nos pulmões e principalmente na pele, e tudo isso devido ao seu enorme peso. Bem, Lisa revelou que teve um passado um tanto quanto perturbador. Quando criança, ela sempre via o seu pai bêbado e muitas vezes batendo em sua mãe, sem falar que ela também sofreu abusos aos 13 anos por 2 caras. Além disso tudo, Lisa passou a comer demais e ganhar muito peso, e essa foi a saída que ela encontrou para nunca mais deixar alguém tocá-la. Ainda jovem e com 16 anos, ela conheceu um cara chamado Terence, que é o pai do seu filho. Ela até que tinha uma relação boa com ele, mas resolveu o deixar. Não muito tempo depois, ela conheceu outro cara que foi preso sobre a acusação de matar um inocente. E como diz aquele velho ditado, não há nada ruim que não possa piorar, né? Pois é, eles se casaram e as coisas tomaram um rumo ainda pior. Além de ser viciado, ele também começou a bater nela, fazendo com que ele fosse mandado de volta para a prisão, e eles se divorciaram. Aos 19 anos, ela conheceu outro cara que, para seu azar, também tinha problemas com o vício e que também não durou muito. Só que a busca de Lisa pela felicidade não parou por aí, e ela conheceu o Charles e logo depois o Harry, que era mulherengo e sempre a deixava insegura. Então ela finalmente ficou com o Randy, e ele fazia praticamente tudo, desde lavar as roupas, cozinhar e também dar o banho em Lisa. No seu episódio, ele se mostrou um verdadeiro companheiro, sempre motivando ela e dizendo que tudo iria ficar bem. Mas, infelizmente, devido à pandemia, ele pegou o vírus e não resistiu. Ela então continuou o programa, porém não conseguiu ser aprovada para a cirurgia. Foi na temporada 9 que conhecemos Crystal Hollins, de 39 anos. Em seu episódio, a mãe solteira de 2 filhas conta que durante o ensino médio ela não conseguia confiar em ninguém. E tudo porque muitos caras não queriam nada sério e só usavam ela. Eu não tive nenhum namorado de verdade, porque os garotos só me queriam para uma coisa. Eu fui muito usada pro sexo. No entanto, depois que ela começou a trabalhar em uma pizzaria, Crystal e um colega de trabalho começaram a namorar, e o relacionamento estava tão sério que ela foi morar com ele. Mas infelizmente, ou melhor, felizmente, essa relação não foi muito pra frente e acabou, quando ele passou a beber demais e começou a espancá-la. Enquanto eu trabalhava lá, eu comecei a sair com um cara, e eu tive meu primeiro relacionamento sério. Bem, aos 25 anos ela conheceu o pai de suas filhas, que então era mil maravilhas. Porém, depois que Crystal teve sua primeira filha, ele se mostrou mais abusivo do que os outros relacionamentos. Logo após uma briga e de quase ser morta por ele, Crystal conseguiu escapar levando suas filhas. Desde então, esses traumáticos relacionamentos levaram ao seu vício em comida. Ela até disse que preferia não ter ajuda como a pensão das meninas. Isso tudo para não ter o pai delas muito próximo da família novamente. Tenso, hein? Ele ainda liga de vez em quando e fala com elas, mas não está presente de nenhuma maneira que realmente faça diferença. Não paga pensão, nem nada parecido. E eu não ia me sentir bem se ele tivesse uma presença maior na vida delas do que já tem agora. Então, para mim, tá tudo bem. Enfim, no final do episódio, ela conseguiu ser aprovada para sua cirurgia de perda de peso. Mas para isso acontecer e ser agendado a data, o Dr. Now disse que ela deveria parar de usar o cilindro de oxigênio. Às vezes eu penso comigo mesma, eu nunca vou mudar. Foi no primeiro episódio da 3ª temporada que Amber Heard apareceu em Quilos Mortais. E durante o seu processo de perda de peso, ela morava em casa com os pais e o seu namorado Howdy, que a ajudava e sempre a levava ao supermercado para comprar mais comida. E para muitos fãs, o seu namorado era como seu maior facilitador. Amber disse mais tarde que o seu namorado sempre preferiu mulheres gordas, e por isso não se importava com seu ganho de peso. No entanto, depois de perder mais de 181 quilos, ela e Howdy se separaram.
Em 2016, quando ela compartilhou uma foto de si mesma exibindo o seu anel de noivado, ela disse que estava noiva de um novo homem, que agora é o seu marido. No entanto, Amber disse que não houve briga entre seu ex após o término. Bem, atualmente ela tem mais de 200 mil seguidores no Instagram e sempre está atualizando os fãs com novas fotos. Mas e aí, o que você achou dessa vida amorosa dos pacientes de quilos mortais? E qual delas você ficou mais chocado? Comenta aqui embaixo que eu gostaria de saber. E se você gostou desse vídeo e ficou até aqui, já deixa o seu gostei, ou se é novo, se inscreva e ative o sino para continuar recebendo o nosso conteúdo toda semana. Então é isso, eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.